eu queria falar um assunto que aparentemente, irmãos, ele é ruim de ouvir. Ele é ruim de ouvir, mas ele é necessário. Ele é necessário para a nossa vida, para a vida das pessoas. Então eu queria falar sobre o Evangelho de Jesus que altera a nossa morte. O Evangelho de Jesus que altera a morte. E eu queria me basear aqui, começar com um versículo aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Queria que você abrisse a Bíblia. Eu quero ler os versículos com você, os versículos que a gente vai ler aqui, porque é tão importante que você saiba disso. Ainda, e aqueles que esqueceram, lembrem, e aqueles que sabem, considerem. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a quem? A todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu quero ler nessa versão aqui, dessa Bíblia, eu achei ela interessante. Depois te devolvo aqui. Acho que é a linguagem de hoje. Diz assim, ó. O pecado entrou no mundo por meio de um homem só. Um só homem. E o seu pecado, o pecado desse homem, trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque, como evidência de que você está morto, você peca. O seu pecado pessoal, particular, meu pecado, o pecado dos seres humanos, é uma evidência da sua morte. E eu queria falar sobre isso com vocês nessa noite, a respeito de que o Evangelho quer alterar, ou o Evangelho altera a realidade da morte. Morte é uma palavra e uma experiência familiar. Nós convivemos com a morte. Não é alguma coisa que nós não sabemos. Penso que para o Adão e a Eva, deve ter produzido um susto, porque eles não tinham uma história de alguém que houvesse morrido antes deles. Adão e Eva, o primeiro casal lá no paraíso. E quando uma pessoa morreu, seu filho morreu, eu penso que deve ter sido muito estranho para ele encarar aquilo, entender aquilo, que aquela pessoa morreu. Aquela pessoa morreu. Então, a morte, ela nos é familiar. Nós lutamos contra ela, nós assistimos todos os dias. A morte não é algo estranho. A morte é uma consequência do pecado de Adão, do pecado original de Adão. Aquela atitude de Adão fez com que o pecado entrasse no mundo, e por conta do pecado entrado no mundo, trouxe consigo a morte. A morte passou a todas as pessoas humanas. Não há nenhum ser humano que não seja pecador. Portanto, todos estão mortos, diz a palavra. Eu queria falar, então, sobre 3 tipos de mortes que a Bíblia, o Novo Testamento, ou a Bíblia toda, vai nos revelar. 3 mortes que as Escrituras nos revelam. A primeira morte é a morte física.
É a morte, é a separação da sua alma do seu corpo. Quando a sua alma separa do seu corpo, você morre. Então, morte é separação, e a primeira morte que a Bíblia fala é essa morte, que é você morrendo de morte morrida mesmo, aquela morte que a gente vai no cemitério. Você se desliga de você mesmo e você cai e morre. Você deixa de existir aqui. Romanos, abra a sua Bíblia aí em Romanos, nós estamos em Romanos, volte aí o capítulo 3. Romanos 3, Romanos 6, versículo 63. Romanos 6, versículo 23. Não tem 63. Pois o salário do pecado é a morte. A consequência, por que nós morremos? Nós morremos porque existe pecado. Nós morremos como atitude do pecado de Adão. Fala assim, ó, um dia eu vou morrer. Terrível, não? Ninguém eu não diria, mas eu até conheço pessoas que preparam para morrer. Né? Compra lá o seu aquela funerária, né? Não tem aquele? Eu já trabalhei de cobrador de funerária, era interessante. Impressionante, né? Cobrava do morto-vivo, ou do vivo-morto, né? Cobrava do cara que ia morrer, ele estava comprando a sua, para não dar trabalho. E alguns falavam, você trabalha de quê? Eu sou cobrador de funerária. Eu falei, Deus me livre, sai de perto de mim. Não fica perto de mim não, que esse troço deve pegar. Não é? Tem gente que não fazia, alguém ia lá vender o negócio do funerário para ele lá, e ele não comprava porque ele ficava com medo. Vá que eu compre e tenha que usar. Então é melhor que eu não compre. Todo jeito vai usar, mas ele pensa que ele ia, de alguma maneira, encurtar o processo. Irmãos, infelizmente, ou até felizmente, nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. Você vai morrer. Sua mãe vai morrer. Seu filho vai morrer. Nós todos aqui morreremos. Pastor, mas eu vim aqui na igreja para ouvir uma coisa tão idiota dessa, tão óbvia. Eu sei que todos nós vamos morrer. Nós esquecemos que nós vamos morrer. Nós vivemos como se a gente fosse eterno. E eu vou dizer uma coisa. Você pode ser jovem agora. Você vai morrer. Você pode ser saudável. Você pode estar aí, não tem dor de nada. Não tem doença nenhuma. Está bonitão, bonitona. A morte não escolhe idade. O homem vai morrer, você pode ser jovem, você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser uma pessoa importante, aí no que a sociedade acredita ser importante, ou pode ser uma pessoa comum. Você vai morrer. Você não vai ser eterno. Você pode ser famoso ou anônimo. A morte é inevitável para todos aqueles que vivem. E tem uma piada que fala que basta estar vivo para morrer. É idiota essa piada, eu sou péssimo para contar piada. Mas isso é inevitável, irmãos. Essa separação, essa tristeza que nós experimentamos na vida, de alguém que sai de casa e não volta, alguém que estava saudável e tombou, alguém que morreu. Isso é uma consequência, Deus não nos criou para isso. Isso é uma consequência do pecado. Você vai morrer. Segunda morte que a Bíblia fala é a morte espiritual. Está aí em Romanos também, capítulo 3, o versículo 23. Nós lemos o 6, 23. Versículo 23, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e estão separados da vida de Deus, da glória de Deus. Como diz a sua Bíblia aí? Você abriu? Todos pecaram
estão destituídos, como diz a sua? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Agora olha aqui para mim. Todos vocês. Vocês vivem na terra, nós vivemos nessa terra e nos relacionamos com as pessoas. Vocês realmente acreditam que elas estão preocupadas com o fato de que elas estão afastadas da presença gloriosa de Deus? A maioria das pessoas não estão se importando com isto. Se eu falar esse versículo, todos aqui, vocês não sabiam, mas infelizmente, me ligou aqui no celular, alguém espalhou um vírus mortal aqui, e nós temos 2 horas, nós vamos todos morrer. Irmãos, você não iria ficar aqui na reunião do mesmo jeito. Se você, sentindo uma dorzinha aqui, no pé, em algum lugar no seu corpo, vai ao médico porque está te incomodando, o médico te pede exame, nos pedem exames, e aí a gente faz o exame, e ele lê o exame e fala, olha, eu estou preocupado, vamos fazer mais um outro. Você faz um outro, e aquilo fica mais claro ainda. Ele chega para você e diz o seguinte, olha, de acordo com estes exames aqui, você tem pouco tempo de vida. Você vai morrer. Eu sentei com uma pessoa, um colega de trabalho, um preparador físico. Eu disse para ele assim, você já parou para pensar que Jesus disse a nosso respeito, de que nós estamos numa situação de perigo eterno, e que um dia nós prestaremos contas diante dele, num juízo final. Você para pensar a respeito disso? Ele disse, nunca na minha vida, de quase 40 anos, eu sequer passei perto de um pensamento que um dia eu deva prestar contas a Deus da minha vida. Eu falei assim, sério mesmo? Ele disse, sério, nunca pensei nisso. Isso não te incomoda? Ele disse, jamais. Isso não me incomoda. Eu falei assim, não, mas deixa eu te falar uma coisa assim. Deus quer falar com você a respeito de um perigo que você e eu corremos. Ele mandou Jesus para falar conosco. Você já ouviu o que Jesus falou para nós? O que Deus mandou falar para nós? Você já ouviu Jesus falar? Não. Você não se interessa por isso? Ele disse, não. E você não acha isso grave? Ele disse, não. Todos pecaram. E este é um sintoma desse colega meu e de cada um de nós, às vezes, de que nós estamos afastados da presença gloriosa de Deus. O que a Bíblia e o Espírito Santo aqui, pelas Escrituras, nos revela, nos mostra, nos ensina e nos dá uma denúncia, é de que os seres humanos estão numa relação partida com Deus. Que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e que esse homem perdeu essa imagem e essa semelhança porque se afastou de Deus. Escolheu viver uma vida separada de Deus. Olha aqui, irmãos e irmãs, meus queridos, o que é a sociedade humana? Nós construímos a sociedade humana. Pessoas separadas de Deus estão construindo a sociedade. Pessoas mortas estão construindo a literatura. Pessoas mortas estão nos ensinando sobre Deus. Pessoas mortas estão nos ensinando sobre ética. Pessoas mortas estão nos ensinando o valor das coisas. A política, enfim, qualquer lugar onde tem o ser humano mexendo com alguma coisa, está desenvolvendo aquele pensamento, aquela ideologia, aquilo que ele está fazendo no pressuposto de que ele é alguém separado da glória de Deus. Estão espiritualmente mortos. Eu sei que nós enfrentamos problemas. Eu sei que o ser humano tem problemas. Nós enfrentamos alguns deles ali e acolá. Alguns em uma área, outros em outras. Há pessoas que têm problemas emocionais gravíssimos, seríssimos.
Não é um problemazinho só, que uma conversa ali pastoral resolve. Tem problemas clínicos, que precisa tomar remédio, que precisa, de uma atenção ali. E talvez a pessoa acredite que aquele problema emocional dela é o seu maior problema. Existem pessoas que têm problemas financeiros, estão desempregadas, abre a latinha, não tem arroz lá dentro da latinha, da lata de arroz. Abre a geladeira, não tem nada. A gente assiste isso nos programas de televisão, as pessoas passando muita necessidade, não tem o que comer. Eu sei que existem problemas assim, de ordem social. Existem pessoas que passam por problemas familiares, de todo tipo de problemas. Mas olha aqui para mim, por favor, preste atenção aqui. Esse não é o maior problema das pessoas. O seu problema e o meu pode ser que nessa noite esteja aqui, nesse ambiente, pessoas que estão mortas. Pessoas mortas. Seu marido pode ser um marido morto. Sua esposa pode ser uma esposa morta. Seu filho pode ser uma pessoa morta espiritualmente. Essa é a maior tragédia da humanidade, é que ela está construindo-se em torno da sua própria morte espiritual, numa condição de vida separada de Deus. Deus não quer melhorar a sua vida, simplesmente, e a minha vida. Deus quer mudar a minha condição de um ser humano que está morto espiritualmente, vivendo longe de Deus. Nós cantamos uma canção aqui, eu quero voltar para a casa do Pai. É a história que Jesus conta de 2 filhos. Um filho religioso que a sua perdição era a sua virtude. O que o fazia perdido diante do Pai é que ele era um ser perdido no seu virtuosismo. De tanta virtude que possuía, estava perdida. E o outro estava perdido por causa da sua rebelião, da sua rebeldia, das suas mazelas. Mas ambos estavam perdidos. E nós cantamos, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Fecha seus olhos. Você se considera uma pessoa morta? O fato de você ter virtudes, o fato de você ter uma religião, você se considera uma pessoa morta espiritualmente? Obrigado, irmãos. Pode abrir os olhos. Não se engane com a sua religiosidade, com a nossa religiosidade, com o nosso conhecimento bíblico. A grande questão nossa é se nós estamos vivos ou se nós estamos mortos. A terceira morte que a Bíblia fala está no Apocalipse, no capítulo 20. Vamos abrir lá? Apocalipse, aliás, semana que vem eu quero começar aqui pregações no livro, nas 7 cartas do Apocalipse. Eu quero pregar, não é um estudo bíblico assim. Eu quero compartilhar algumas coisas aqui, no final eu falo para os irmãos. Capítulo 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Versículo 11. Depois vi um grande trono branco. Um dia eu quero pregar só a respeito desse texto aqui. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles.
Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. O livro da vida foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estavam registradas nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, esta é a morte eterna. A morte física é a separação do meu corpo para com a minha alma. A morte espiritual é a separação da minha alma para com Deus. Mas a morte eterna é a condenação de viver afastado de Deus para sempre, tanto o meu corpo quanto a minha alma. É uma condição de morte eterna que há de acontecer com aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, dos que não foram salvos. Esta é a morte eterna. Mas o Evangelho não seria boa notícia se eu terminasse a minha pregação aqui desse jeito. Mas isto é uma verdade. A morte física é um prenúncio da minha morte espiritual. A minha morte espiritual é um prenúncio, um aviso da minha morte eterna. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus para intervir nesse caminho de morte. Eu preciso de um Salvador que mude essa situação. Eu preciso de um Deus que intervém na minha vida para bloquear, para alterar, para mudar essa condição de morte na qual todos os homens estão. Você e eu. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a morte e a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário não é igual à morte, por exemplo, de Allan Kardec. Allan Kardec morreu, assim como Jesus também morreu. Mas a morte de Allan Kardec não altera em nada a vida daqueles que seguem os seus ensinamentos. A morte de Buda não altera em nada a minha condição, nem a morte de Maria, nem a morte de João, ou qualquer outro santo, ou qualquer outra criatura, ou qualquer pessoa ilustre, que defendeu uma causa, qualquer pessoa nobre, que viveu de maneira tão bonita, e que deu a sua vida por alguma coisa extraordinária, a morte daquela pessoa não pode mudar em nada, mas a morte de Jesus na cruz altera radicalmente, profundamente e eternamente a condição desses pecadores, destes homens, dessas mulheres, da minha vida, da sua vida, da vida do teu filho, da tua filha, da tua esposa, da tua casa, da sociedade humana. A morte de Jesus é diferente de qualquer outra morte. É por isso que no dia da ceia, Paulo nos ensina dizendo o seguinte: anunciem a morte do Senhor, até que Ele venha. A morte de Jesus, e anunciar a morte de Jesus, é a esperança de cada pessoa nesse planeta Terra, de não ser sucumbida eternamente. Não foi uma morte simplesmente bonita. A morte de Jesus alterou a minha vida, alterou a sua vida para sempre.
A morte de Jesus alterou a morte física. Vamos olhar? 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Coríntios 2, São Paulo 3. Meu Deus, até na Bíblia o Coríntios perde. 2 aos Coríntios, capítulo 15. Estou falando para vocês que eu sou péssimo de piada, irmãos. Perdão, irmãos. 1 aos Coríntios 15. Eu errei. A morte de Jesus altera a nossa morte física. Aos Coríntios 15, versículo 50. Aos Coríntios 15, 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue, que essa estrutura física, essa fisicalidade humana, não podem herdar o reino de Deus. Tem que mudar. Esse corpo que experimenta morte, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. O que é a palavra mistério? É algo que foge à nossa compreensão, não é uma lógica matemática e nem científica. Por isso é um mistério, é algo tão especial, extraordinário. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta tocar, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão com um corpo incorruptível, e nós que nessa época estivermos vivos, nosso corpo será transformado, pois é necessário que aquilo que é este corpo que fica doente, que fica gripado, que fica tendencioso para o pecado, esta natureza humana, esse corpo, precisa se revestir de um corpo incorruptível, um corpo espiritual. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Irmãos, presta atenção aqui em mim. Eu sei que você já leu esse texto muitas vezes, mas isso aqui, irmãos, é a nossa glória. Nós seremos transformados, isso que é banal em nós será tomado, sugado, suplantado pela vida. Quando, porém, versículo 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão, as cadeias da morte, é o pecado. E a força do pecado é a lei de Deus que diz que aquele que peca deve morrer. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que glória! Sabe o que a Bíblia está mandando eu dizer e pensar? Que a morte não é a última palavra na vida do discípulo de Jesus. Que é verdade, quando nós sepultamos, nós não estamos ali dando um adeus para sempre, é um até logo. Porque nós sabemos que esse ente que nós amamos, essa pessoa que nós estamos sepultando, um dia ela ouvirá uma trombeta, e ela ouvirá uma voz dizendo: levanta-te, fulano. E aquele corpo mortal dele será revestido de um corpo espiritual.
Nós sabemos que nós iremos encontrar eles novamente. A morte não é a última palavra na nossa vida. Paulo diz que na ressurreição, por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós podemos cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar em volta das tumbas, porque tragada foi a morte pela vitória de Jesus na cruz. Ela não dá a última palavra na nossa vida. O câncer não é a última palavra na nossa vida. Doença alguma é a última palavra na nossa vida. É por isso que a gente vive sem medo de morrer. É por isso que não pode matar a gente. Pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada, porque a morte foi relativizada. Sua força foi perdida. É como o escorpião que perdeu o seu veneno. Pode picar, picar, picar e não mata. Jesus chega para Maria e diz: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverá. E todos aqueles que vivem, creem em mim, nunca morrerá eternamente. Irmãos, nós não somos adeptos de uma religião legal. Nós somos de um relacionamento com um Deus vivo, que foi lá na minha morte física e disse para mim: você vai morrer, mas eu vou te ressuscitar. Pode viver em paz, pode viver sem medo. Não tenha medo dos leões, não tenha medo de quem pode te fazer um mal, não tenha medo de nada. Pode ir para dentro da sala de cirurgia. E se eu morrer? Eu sou a ressurreição e a vida. Como Jesus disse para aquele homem lá, ó, você vai estar comigo no paraíso hoje. Meu Deus do céu! Imagine se Jesus falasse assim para mim: Robson, tudo bem? Você vai para o paraíso, meu filho. Como que você ficaria? Mas agora, assim, como? E meus filhos? Meu filho, eu vou para o paraíso. Eu não estou falando que a morte é alguma coisa para a gente celebrar e achar bonita. A morte é uma inimiga, mas ela é uma inimiga vencida. Quando você morrer, você não vai ficar entregue na morte ali, não. É um milagre, igual acontece todas as manhãs com você. Você está dormindo e de repente seus olhos abrem. Não é extraordinário isso? Você está dormindo, todos os seus sentidos estão ali adormecidos, mas de repente seus olhos abrem. Você não é um ser que morre para ficar morto eternamente. Quem aqui é discípulo de Jesus? Você é um bem-aventurado, rapaz. Você é um bem-aventurado, porque você não morre jamais. Você pode dormir, como diz a Bíblia, mas você vai levantar dali. A morte espiritual. Efésios, abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Jesus altera a minha morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Vocês estavam separados da glória de Deus, mas nos quais costumavam viver nos pecados, quando seguiam presente a onda desse mundo, o príncipe esse espírito maligno que está agindo aí, esse espírito rebelde, produzindo filhos rebeldes. Versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades dessa natureza humana caída e morta, seguindo os desejos dos pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Sabe como que é mais ou menos? Cadê um menino aqui? Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu ver cá. Menino Luiz, vem aqui, menino Luiz. Vem cá, Luiz. Deita aqui, Luiz, você está morto. Deita aqui, cabeça. Isso. Morto espiritualmente. Assim, ó, morto espiritualmente. Não queria saber de Deus, não amava a Deus, era religioso, mas não estava morto. Um dia, Jesus vem a nós, através de alguém, e diz assim, ó, desperta, Luiz, levanta, fica sentado aí. Você está morto nos seus delitos e pecados.
Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Eu quero alterar a sua vida. Eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero te dar vida. E misteriosamente você precisa responder. Você quer? Quer. Então viva. Amém, é isso. Tremendo, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu era uma pessoa que tinha vontade de me converter. Mas aos 15 anos de idade, alguém pregou o evangelho para mim. Naquela hora, o meu coração acendeu de maneira extraordinária. Irmãos, eu já falei da Bíblia para muita gente. Já li, já expliquei, já falei minuciosamente, com toda a capacidade de argumentação que eu tenho. Pequeno ou grande, não interessa. Tentando explicar para a pessoa a necessidade de conversão. Mostrando os textos, provando para ela, biblicamente, a condição espiritual dela. E aquilo sequer tocou seu interesse, apenas provocava incômodo. Mas quantas vezes, né, a gente vem para a igreja e vai embora, vai para a igreja e vai embora. E um dia, aqui na comunidade, eu chamei todas as crianças aqui na frente. E veio um garotinho. Eu perguntei para ele, quando foi que Jesus entrou na sua vida? Quando que você se converteu? Ele disse, lembra aquele dia que você chamou as pessoas lá na frente? Eu fui. Naquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus. Ninguém pregou para ele. Mas o Lucas, naquele dia, entregou a vida dele para Jesus. É um milagre. Não é pelo muito falar. Ele vos deu vida. Não fui eu que tive uma ideia, falei, gente, eu estou olhando para a minha vida, eu acho que eu preciso de uma religião. Você pode até achar uma religião. Pode ser religioso evangélico, pode ser da religião católica, pode ser da religião espírita. Religião você pode aderir, mas você, nascer de novo, é um milagre. Ele vos deu vida quando você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Você acordou da condição espiritual. 2 Coríntios, abre aí, eu já estou caminhando para o final. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 1. Versículo 18, irmãos, perdão. Capítulo 5, versículo 18. Que maravilha, ó. Tudo isso, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Vamos dizer? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Vamos trocar a palavra criação por pessoa. Tá bom? Ou a criatura, vamos dizer que ele é um novo ser humano, um novo ser humano. Tá bom? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Versículo 18. Tudo isso, de ser uma nova criatura, provém de quem? De Deus. Isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Cara, isso é louco demais. Eu era inimigo de Deus, reconciliou. Eu lá queria saber de Deus, eu queria saber das minhas negas, eu queria saber da minha vida. Eu queria saber dos meus desejos, eu queria saber das minhas noites, das minhas paixões. Eu não fui lá me reconciliar com Deus, Deus, sendo rico em misericórdia, se fez ser humano, habitou entre nós. Foi lá naquela cruz, eu cuspi na cara dele. Eu dei tapa na cara dele. Eu mandei crucificá-lo. Eu queria as minhas orgias e os meus pecados. E se você perguntasse o que é que tu estás fazendo aí na cruz, Jesus?
Ele olharia para mim, como de fato fez para cada um de nós, e diz: eu estou me reconciliando consigo, eu estou pegando você, colocando dentro de mim espiritualmente, e estou te apresentando a Deus como presente. Para que eu não te destrua, eu vou morrer por você, para que através disso a gente tenha comunhão. Isso provém de Deus, não vem de vós, diz Paulo. É um amor incondicional, absurdo de Deus por nós. Isso provém de Deus, que estava nos reconciliando consigo mesmo. Reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus mesmo estivesse fazendo o seu apelo por intermédio nosso. Por amor a Cristo, lhe suplico, reconciliem-se com Deus. Olha que maravilha. Quando eu chego para pregar um evangelho para alguém, ela não sabe, mas eu sei que quem está chegando para ela ali, através de mim, é o próprio Deus dizendo: reconcilie-se com Deus. Se você olhar seu professor, seu colega de trabalho, seu pai, sua mãe, será que ele vive como alguém que é inimigo de Deus? Pode ser que sim, ele não sabe. Nós precisamos trazê-lo para reconciliar com Deus. Por isso Ele nos deu essa palavra da reconciliação. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, que é Jesus, para que nele nos tornássemos alguém justos diante de Deus. E por fim, irmãos, Jesus alterou a minha morte física, Jesus alterou a minha morte espiritual. Agora não há condenação para mim nem para você. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Você pode olhar para um irmão e falar bem firme para ele: não existe nenhuma condenação de Deus para você. Você acredita nisso? Nenhuma condenação para você que está em Jesus. Qualquer pastor chegar para você e falar: se você pecar, você vai para o inferno, irmão. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo. Você está em Cristo, você não está mais no pecado, você está em Cristo. E Deus não fica lá apagando o seu nome do livro da vida e escrevendo: olhou para a garota ali, apaga. Orou, arrependeu, escreve. Está de mau humor hoje, apaga. Fez se reconciliou com a esposa, escreve. Meu Deus, assistiu aquele filme, apaga. Jesus veio bem na hora que eu estava nervoso com a minha mulher. Fiquei. Mas que perdão é esse? Que salvação é essa? Não, meu irmão. A morte não é igual à vida. Não é Jesus brigando com a morte para ver quem vence. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É pela graça que eu e você somos salvos. Somos salvos, irmãos, e pronto, acabou. Pastor, então quer dizer que eu posso viver no pecado? Como? Você que morreu para o pecado vai viver no pecado. Você já está morto por pecado e vivo para Deus. E por último aqui, a morte eterna. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. O versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Por causa de Jesus, Jesus fala para os discípulos: não se alegrem porque os espíritos imundos obedecem à voz de vocês. Alegrem-se pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Você anda como um salvo? Você vive como alguém que está assim: meu Deus, nós estamos justificados diante de Jesus. Não tem condenação para nós. Nós somos aqueles que vão ouvir: vinde benditos de meu Pai. Possui
por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus, a morte de Jesus na cruz alterou sua vida. A morte de Jesus na cruz, por isso quando nós cantamos aqui, ressuscitou, nós não cantamos, nós precisamos cantar, ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ô morte, onde está, ô morte, a sua vitória, porque Jesus ressuscitou. Nós vamos lá no cemitério cantar, ô morte, onde está, ô morte, a sua vitória, Jesus ressuscitou, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte, como? Enfrentarei. Que jeito? Sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Oh, glória! Paulo estava indo para ser degolado, irmãos. Viveu para Jesus quase que uma vida inteira. Estava para ser degolado. O camarada ia perder a cabeça, o cara ia pegar e cortar a cabeça dele, como de fato fez. Ele diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Os nossos irmãos que morreram, os mártires, que morreram queimados, degolados, enforcados, eles enfrentaram a morte cantando o hino da vitória. A igreja de Jesus não é uma religião. A igreja de Jesus são pessoas vivas, que se relacionam com um Deus vivo, e que tem uma viva esperança e uma mensagem de vida. Oi, irmãos, que cada um de nós possa cantar junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar para ti, perfumes a gozo exaltado, as delícias profundas ali. Sim, ali, os encantos da terra não podem. Espera, Jesus. Nossa fé não é uma fé de... nossa vida com Deus, irmãos. Você vai trocar isso por quê? Por um prato de lentilhas? Como o Cristiano disse aqui, né? Como é que chama o jogo lá que você estava jogando? Pôquer. Trocar por prazeres efêmeros, até os legítimos. Vou viver minha vida para trabalhar, construir casas. Aí depois que você construir casa, você vai reformar a sua casa. Depois que reformou a sua casa, você vai trocar seu carro. Depois que trocou o carro, você vai tentar comprar um carro para sua mulher. Aí trocou o carro para sua mulher, você vai tentar... Aí vai viver nessa vida para cá. Só isso. Aí aquele irmãozinho que não tem um velocipe, ele tem uma alegria, que é porque ele foi alterado, ele tem consciência da eternidade. Ele está vivendo para a glória de Deus, ele está esperando a última trombeta tocar. Onde que eu trabalho, ele é uma subida assim para ir para o escritório.
né? Lá embaixo tem que subir. Alguém me perguntou assim, Robson, você está subindo? Eu falei, sim, cara, estou esperando. Eu estou esperando a trombeta tocar, e a hora que ela tocar, cara, eu vou subir. Estou esperando Jesus voltar. Todo dia eu fico esperando, quem dera se fosse hoje. Quem dera se fosse hoje. Eu fico vendo minha mãe enfrentando essa enfermidade que ela está enfrentando e está vencendo todo dia. Ô, mulher difícil. Cada dia de cada vez, né? E eu sei que se ela for primeiro do que nós, irmãos, vai ser uma tristeza muito, muito, muito grande. Mas se eu estiver naquele caixão e ela viva olhando para mim, ou ela naquele caixão, eu vivo chorando igual um louco, olhando para ela, aquelas minhas lágrimas não é de horror, não é lágrima de desespero, não é lágrimas de, de um sofrimento que não tem consolo. Eu estou olhando para ela e vou dizer assim para ela, ou ela dizer para mim, sortudo, foi primeiro que eu. Porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Com um corpo que, você vê aquele pessoal todo assim, doente, a hora que chegar lá, ele correndo e voando e andando naquela glória, naquela presença de Deus. Sempre as pessoas perguntam, como é que é o céu? O irmão fala assim, irmãos, olha, eu não sei como é que é o céu, eu quero saber como é que é Jesus. Mas eu acho assim, que a vida no céu, não sei se é lá, se é aqui, se Deus, o que vai fazer, o que é céu? Eu não tenho uma teologia bem preparada para isso. Mas eu quero dizer para você que esse lugar é um lugar de delícias. Deve ter cachoeiras lindas. Se aqui as praias são lindas, imagina aquelas praias de lá. Sabe, se os frutos aqui são gostosos, imagina os frutos de lá. Se você encontra lugares extraordinários aqui, que você quer tirar foto, porque você acha aquilo extraordinário, imagina lá, sem dor, sem ciúme, sem inveja, sem lamento, só alegria eterna, prazer eterno. Eu vou trocar isso por causa de uma mulher? Não vou. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia para os mortos. Eu não sei se você está vivo ou se você está morto. Mas nessa noite, o Evangelho de Jesus pode mudar a minha e a sua vida. Se com o seu coração creres, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Porque com a boca, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissões a respeito da salvação. Se você estiver disposto a abrir mão de tudo dessa vida e não ficar igual aquela mulher de Ló, ficou olhando para trás. Mas tem que abrir mão disso ou daquilo. Não, você não pode. Você pode ficar aí com as suas coisas, com a sua vida, com você mesmo. Cheio de si, cheio das suas coiseiras, das suas tranqueiras. Eu estou te convidando para você largar esse quiabo podre, que eu não gosto de quiabo, né? Esse quiabo podre. Eu estou te oferecendo o pão da vida. Que o Senhor te dê um novo coração e a mim também. Que o nosso reunir seja um reunir de discípulos que compreenderam. Por isso que quando cantam são efusivos, são festeiros. Eu acho que a gente precisa cantar mais músicas de alegria aqui na igreja. Sabe, a gente euforicamente dançamos diante do Senhor com entendimento. Louvado seja Deus. Chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então. Terei vitória, vem na glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, eu sei, no amanhã, porque Ele vive, eu sei, temor não há.
que vive